Amém. Cumprimento a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Bom dia. Tenhamos um ótimo dia na presença do nosso Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Que Ele manifeste sobre nós o Teu poder. Que Ele estenda a Tua bandeira sobre nós, a Tua bandeira que é o amor, que é bem diferente. O amor de Deus é bem diferente do nosso amor. Nós nunca vamos conseguir entender ou nunca vamos conseguir nos aproximar do amor de Deus. A única coisa que a gente consegue entender é que o amor que mais se aproxima ao amor de Deus é o amor de mãe. Mas mesmo assim Ele diz dentro da sua palavra: ainda que essa que te amamentou, que cuidou de você, que zelou pela sua vida, essa venha te abandonar, eu jamais te abandonarei. Então, quando Deus ele coloca essas palavras dentro dos nossos corações, Ele não se compara ao homem, ou à mulher, ou ao ser humano. Ou seja, tudo de Deus é soberano, é sublime, é maior. Tudo que Ele tem para nós é bem melhor. O plano dEle, como nós louvamos, é muito melhor do que o nosso. Há caminhos que para nós parecem certos, mas diz a Bíblia que o fim dele é a morte. Então, se o fim dele é a morte, então nós temos que traçar um outro caminho, procurando um caminho diferente, para saber qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. Amém? Abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 15. A palavra de Deus aqui, ela fala de 3 situações diferentes, com o mesmo final e com o mesmo propósito, que Jesus quis ilustrar. Lucas 15. Que Jesus quis ilustrar para transmitir ao povo, porque muitas vezes, não sei se você já ouviu aquela expressão, eu preciso desenhar. Então, tem coisas que quando você fala, as pessoas não conseguem entender. Então, quando você conta uma história, talvez ela entenda. E quando você desenha, talvez fique mais claro. Tem muitas coisas na Bíblia que você lê na Bíblia e não consegue entender. Mas quando você vê um filme, você consegue, através daquela linguagem figurada, você consegue entender o que Jesus quis dizer, o que aquela palavra quis dizer aos nossos corações. Então Jesus ele reúne, todo lugar que Jesus chegava, reunia várias pessoas ao seu redor. Uns querendo com curiosidade, outros precisando de cura e outros querendo aprender. Então ele traz uma parábola, e eu acredito assim que é sempre para mostrar o reino. O reino de Deus é semelhante a... Então Deus ele sempre quer mostrar algo, como funciona o céu. O céu não funciona como a terra. Você pode ver o governo humano. Como funciona o governo humano? A política humana, ela é preferencial, ela dá preferência. Mas ela dá preferência para o povo? Não, ela dá preferência para quem governa. Não é verdade? E Deus não. O governo teocrático, que é o governo de Deus, ele se preocupa com a humanidade, ele se preocupa com a pessoa. Como a pastora disse, as coisas. Deus não se preocupa com as coisas. Quando ele diz assim, mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, um relacionamento. Deus busca um relacionamento entre nós, com a gente, comigo e com você. E aquele relacionamento de bom dia, boa tarde, boa noite. Nós não podemos perguntar para Deus como Ele está, porque Ele está sempre bem, mas Ele pergunta para nós, como você está hoje? Mesmo também sabendo de todas as coisas. Amém? Então mira para a pessoa que está atrás de você e pergunta para ela, você está bem? Bom dia, você está bem? Bom dia, você está bem? Amém? Bom dia, você está bem? Que Deus abençoe muito sua vida. Amém? Em nome de Jesus, que Deus cumpra sobre você o plano dele. Amém? Então a palavra de Deus fala de ovelha, fala de dinheiro e fala de filho. Amém? Para referir a ovelha referindo a igreja, a moeda referindo a igreja e o filho referindo a igreja. E 3 atitudes diferentes. Primeira delas, o pastor, ele deixou as 99 no deserto. E o que simboliza o deserto?
eu vou deixar vocês aqui no deserto com todos os perigos, mas eu vou deixar vocês no cercadinho, eu vou deixar vocês guardados, mas enquanto isso eu vou atrás daquela que está perdida. Eu entendo assim que, sabe aquele primeiro amor, aquele sentimento do primeiro amor, daquela pessoa nova convertida, onde ela tem vontade de tudo, de fazer tudo, estar com todos, e sair andando e no final acaba se perdendo. Essa é aqueles 3 primeiros aninhos da ovelhinha, que você necessita estar junto, necessita estar próximo. Então você vai até ali e cuida e vai, corre, traz e deixa perto. Na segunda situação, uma mulher perde a sua dracma. Ela tinha 10, mas perdeu uma. Então ela olhou para a moeda. E a Bíblia diz que ela foi lá e se preocupou e buscou e limpou a casa. Vamos dizer assim, naquele dia ela limpou a casa para poder achar uma moeda. Ela foi, quando ela achou aquela moeda, ela convida as amigas para festejar com ela, se alegrar com ela, porque ela tinha achado aquela moeda. O Senhor, ele disse, os anjos de Deus se alegram por um pecador que se arrepende. Então, se no primeiro momento a ovelha, ela é humilde, nessa madrugada mesmo eu vi uma cena na televisão, onde as ovelhas ouviam a voz do pastor e ela seguia o pastor, por ouvir a voz do pastor. Então, qual é o sentido da ovelha? A ovelha é obediente. Então, a ovelha, ele foi até ali, por quê? Porque ela precisava de ajuda naquele momento. Mas depois, quando nós vemos a dracma, nós já vemos algo diferente. Por um pecador que se arrepende. Quem é pecador aqui? Todos nós. Qual é a diferença entre nós e os outros? Nós nos arrependemos. Porque a Bíblia nos ensina que é para aquele que se arrepende, ele promete não praticar mais aquilo. Então, quando nós nos arrependemos diante de Deus, eu sempre cito isso, a vida de Ezequias, quando ele vira para a parede e ora a Deus, e clama a Deus pelo socorro da sua vida, até aquele momento, enquanto ele fala, ele tenta se justificar, ele busca argumentos para falar com Deus, parecido com a gente busca argumentos e palavras bonitas para agradar o coração de Deus. E a gente não entende que às vezes um simples gesto é o que agrada o coração de Deus e não tantas palavras. Então Ezequias, ele falou bastante, ele contou a sua vida, de como ele andou na presença de Deus. Mas a Bíblia depois diz que ele chorou amargamente. E o que tocou o coração de Deus não foram as palavras, mas sim o arrependimento através do choro. E um choro amargoso. O que é um choro amargoso? É aquele de muita dor, profundidade da alma. Quando nós já não temos mais palavras, eu não sei se você já passou por isso, mas há momentos das nossas vidas que nós nos aproximamos de Deus, queremos falar, mas não conseguimos. E só o que vem são lágrimas. A nossa alma gritando pelo socorro de Deus. O salmista Davi, no Salmo 51, ele diz, porque perante ti somente pequei e fiz o que era mal aos teus olhos. E ele diz depois, torna a dar-me a alegria da tua salvação, não me lances fora da tua presença, ó Deus. Ou seja, sentimento de arrependimento diante de Deus. Ou seja, não adianta muitas vezes nós chegarmos e somente apontarmos o erro, nós temos que também apontar a solução. E Deus sempre quer e tem para nós a solução. Ou seja, quando você vê uma situação como essa, se arrepende, volta atrás. Arrependimento significa voltar atrás. Reconhecer o próprio erro. Nós vivemos uma fase muito diferente, porque hoje em dia se busca culpados para tudo e muito pouco se responsabiliza por aquilo que nós tomamos, decisões que nós tomamos. Aí vem a parte do filho pródigo, que é nessa que eu quero ficar mais, porque são decisões próprias. Quem é que não gostaria que os filhos estivessem todos assim debaixo das suas asas, cumprindo exatamente aquilo que você determina? Mas há momentos que eles fogem do controle, eles crescem, eles tomam forma. Os homens crescem barba, amadurecem, ficam diferentes,
namoram, se casam, vivem a sua vida, as mulheres também. Então aquilo que era uma família unida se desfaz, se desmonta, até aumenta, mas ela deixa de ser aquele princípio. Então tomaram decisões. Então o que interfere um pai nessa decisão? Quando o filho diz assim, eu vou casar, eu vou muito pela minha cabeça, por aquilo que eu vivi na minha vida, nas minhas experiências. No meu primeiro casamento, eu quis casar. O meu pai, ele nunca foi a um jogo de futebol, mas na semana do casamento, ele quis ir para o estádio do Morumbi comigo assistir jogo. Com o único intuito, tentar mover da minha mente, não faça isso. Mas eu tinha 20 anos, já sabia o que eu queria. Então, dentro do estádio, o jogo rolando, e ele conversando comigo. E ele querendo falar, se você precisar, se você quiser, eu tiro você daqui. Eu conheço muitas pessoas, eu posso te levar para qualquer lugar. Eu disse para ele, não, eu sei o que eu quero. Repete comigo assim, às vezes nós não sabemos o que nós queremos. Mas Deus, ele dá uma visão diferente. A mãe tem uma visão ampla. A visão da mãe ainda é muito maior do que a do pai. Porque a do pai é muito centralizada, mas a da mãe é ampla. A mãe consegue enxergar não somente o filho, mas tudo que está à volta dele. Meu pai, por ser pastor, ele estava enxergando aquilo que estava em volta. E ele sabia aquilo que poderia ser bom ou ruim para a minha vida. Mas naquele momento eu decidi. Era uma decisão pessoal. Ou seja, partindo desse princípio, a decisão do pai qual foi? Essa história talvez nem eu tenha contado para minha esposa. Porque aquilo que dói em nós, a gente não gosta de ficar falando. Mas no dia que eu me casei, o meu pai começou a pegar ônibus e metrô e foi parar sabe-se lá onde. Minha mãe não foi no casamento, meus irmãos também não foi ninguém. E eu me senti sozinho ali. Era uma decisão minha, eu não podia responsabilizar, tudo que aconteceu por culpa sua. Não, a decisão foi minha. Eu tomei aquela decisão. 4 anos depois eu estava me separando, 5 anos depois eu estava me divorciando, 6 anos depois eu estava quebrando tudo aquele vínculo para viver uma vida que Deus tinha preparado para mim. Ou seja, muitas vezes alguém vai dizer para nós, não faça isso, mas só que nós é que decidimos. A decisão é minha e é sua. Então o pai, o que ele pode fazer? Somente fazer aquilo que você pediu. E quando você vai falar com o filho, ele fala, me deixa. O que você vai fazer? Deixar, esperar uma outra oportunidade. E quando vai lhe dar uma volta, só que pai, mãe e Deus é bem diferente, porque ele está ali planejando, arrumando as coisas, a mãe vai e esse me deixa, fica batendo no ouvido dela, no ouvido do pai, e ele fala, não, por que eu tenho que deixar? Não, peraí, vamos sentar, vamos conversar. Não quero conversar sobre isso. É uma decisão minha. Sendo minha decisão, eu tomo as minhas, eu sou responsável por mim. Enquanto é novo, criança, você abraça, você corrige, mas quando toma forma, é diferente. Quando decide o que quer. Então a mesma coisa ocorre dentro da igreja. As pessoas, enquanto são novas convertidas, você consegue falar com elas, mas há momentos que elas deixam de acreditar naquilo que está sendo dito para seguir seus próprios intuitos, seus sentimentos, a sua vontade, e você não tem o que fazer. Você não tem o que fazer. A única coisa que você pode fazer é deixar. E uma das coisas que meu pai fez comigo, quando eu saí de casa com 18 anos, 2 anos antes de me casar, foi me deixar ir.
E uma das coisas que quando eu coloquei a cabeça no colo da minha esposa, quando a gente casou, para desabafar e falar para ela, foi dizer para ela assim: meu pai me deixou. A escolha foi minha, mas eu disse: meu pai me deixou. E aí você olha assim e fala: bom, se a escolha foi minha, não foi ele que me deixou, mas ele me deixou ter as próprias experiências. Esses dias conversando com a Néia, eu disse para ela: eu tenho 57 anos e desde os 18 que eu não convivo mais com a minha família. Eu criei uma base para a minha vida, mas só que foi uma base de sofrimento, aprendendo com as dificuldades, com as lutas. Não teve ninguém para dizer para mim: faça isso certo, que isso daqui vai ser bom. Não, foi caindo, levantando, caindo, levantando, caindo, levantando, com méritos próprios, não dos outros. Nunca precisei derrubar ninguém para crescer. Sempre esperei o meu momento. Fui gerente de loja, de crediário na Arapuã, Quinta Arapuã. Sou pastor hoje, nunca precisei passar por cima de ninguém, nem por cima de nada. Esperando o momento certo. E tudo isso sem depender de ninguém, somente de Deus. Porque eu tomei uma decisão: o Senhor vai me ensinar. E quando meu pai dizia assim: você quer fazer um seminário? Eu dizia para ele: Deus vai me ensinar. Quem foi que ensinou para Moisés? Quem foi que ensinou para Josué? É bocudo, rapaz. Então Deus vai me ensinar. E Deus me ensinou. E eu convivi dentro de igrejas grandes, de 1.500 pessoas, e a gente via como funciona, nós sabíamos como funcionava, e eu sei como funciona, sei o que está por trás de tudo, mas não adianta você ficar falando, porque não é isso que vai o que vai adiantar são as experiências no caminho. Isso é que vai falar mais alto. E o que me dá certeza hoje são as experiências, são os fatos, foi aquilo que eu vivi, não é que ninguém me contou, eu vivi. Eu sentei com um pastor e perguntei para ele assim: o senhor entende que Deus tem um ministério na minha vida? Ele disse: entendo. O senhor me ungiria, pastor? Ele disse: não. Eu disse para ele: por quê? Porque você é casado pela segunda vez. Ou seja, esse era o pensamento dele. Mas Deus sempre dá uma segunda chance para nós. Então Deus traçou um caminho para que eu pudesse chegar onde eu cheguei hoje. Então eu não falo nada porque eu vi na televisão, não, é porque eu passei, eu sei como funciona. E é muito bom você estar no lugar onde as pessoas te amam e você sente as pessoas. É ruim, como eu conversei com um dono de farmácia, esse homem contribuiu muito para o meu ministério, para a minha caminhada, profissionalmente, porque eu trabalhava na farmácia e ele tinha uma farmácia em Osasco, e para que eu pudesse dirigir a Tarde da Bênção junto com a Néia, ele vinha de Osasco para me cobrir na parte da tarde, toda quarta-feira, para que eu pudesse ir para a igreja. Voltava, quando eu voltava, ele ia embora para a farmácia dele de volta, o patrão. Aí um outro funcionário que também era crente quis fazer a mesma coisa, e esse dono da farmácia disse para mim assim: eu não vou deixar ele fazer isso. Eu falei: mas por que você me deixa fazer e não deixa ele? Ele disse: porque eu sei o que Deus tem na sua vida, na dele não tem. Então ele permitiu isso, outras pessoas viram. Então Deus, ele colocou isso dentro do coração daquele patrão, e ele viu essas coisas. Então Deus, ele traçou caminhos. Deus, ele nos colocou em caminhos, e nós crescemos até chegar no ponto que Deus queria. Então, de maneira nenhuma nós vamos chegar e ficar tentando fazer cabeça, ou disputando quem é quem, porque isso daí, esquece, isso daí, o importante é o nome do Senhor ser glorificado. Repete isso comigo, querido. O importante é o nome do Senhor ser glorificado. Isso é que importa.
O que importa é ver o nome escrito no livro da vida. Isso é o que vai importar. O que vai importar é nós nos encontrarmos lá na glória. Isso é o que vai importar. Aqui nada disso vai subir junto. Então, olhando para isso e olhando para esse momento do filho pródigo, eu quero ler com você a partir do verso 11. A palavra de Deus diz assim: disse um certo homem, tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Por eles, querido. Nós sempre olhamos para o filho pródigo, mas a partilha foi feita entre eles. O mais velho e o mais novo. O pai fica com 50%, 25% do mais velho e 25% do mais novo. O pai fica com os seus 50% e ele continua cuidando dos seus 100%. O filho mais velho recebeu os 25% dele também. Só que o que ele fez? Nada. E o mais novo saiu para curtir a vida. Quem foi que pediu para o pai para sair de casa? Foi o pai que mandou ou foi o filho? Foi o filho que decidiu. Então a decisão partiu dele. No domingo passado nós falamos do ponto de decisão. A decisão foi do filho mais novo. Pai, dá a minha parte. Só que para você dividir a parte de bens, é necessário que aquele que é o responsável por tudo morra. Como é que você vai disputar algo se aquela pessoa que deveria partilhar ainda está viva? O testamento só tem validade com a morte. Então, o costume judaico era mais ou menos isso. O filho que fizesse isso era digno de morte. Ele tinha que morrer, porque ele passou por cima de princípios. E a lei da natureza, que o pai morre e você herda as bênçãos. Você não pode antecipar isso. Então o pai teria que comunicar aos sacerdotes e comunicar às autoridades da época o comportamento do filho. Só que ele não fez isso. O pai concordou com aquilo que o filho pedia, porque o importante de tudo é ter o filho vivo. Eu prefiro esperar um momento para poder te abraçar. Eu sei que o que você está pedindo é difícil, e eu sei o quanto está doendo em mim. Porque o filho não sabe o sentimento do pai. Que filho aqui que sabe o sentimento do pai? Que filho que sabe o que você está passando dentro do seu coração? Nenhum. Ele só sabe dizer: estou indo embora. Me dá a parte que me toca. Ou eu quero ir embora dessa casa. Não aguento mais ficar nessa casa. E o sentimento do pai e da mãe? Quem é que olha para o sentimento do pai e da mãe? O filho não olha para isso. Como o pastor falou do casal, na hora da separação, casal nenhum pensa nos filhos. E o sentimento dos filhos? Nós estivemos numa reunião da Ana e eu comecei a orar ali, Deus me incomodando. Eu orei na reunião, no término da reunião, e o Senhor ministrava assim: tem crianças que elas vão para a escola com o seu lar destruído, e lá dentro da escola elas terão que se reconstruir. E o diabo tem muito prazer nisso, porque chega lá, a pessoa não tem referência. A minha referência é um casal destruído, ou a minha referência é contenda todo dia. Então isso na mente das crianças. Então ninguém pensa no sentimento do outro. Vira para a pessoa que está ao seu lado, vou dar uma provocada em você ou atrás de você e diga para ela: você sabe o que eu estou sentindo hoje? Você sabe o que eu estou sentindo hoje? Eu esperando a pastora sair da casa da mãe dela, dentro do carro, quando eu vi o comportamento dela, assim, do corpo dela,
Eu olhei assim e falei, olha, a tristeza está estampada. Só do jeitinho de caminhar, como quem diz assim, Jesus. Porque você vê pessoas com experiências que poderiam fazer e não fazem, mas sempre, não é bem essa palavra, mas para se acovardam na hora mais difícil. Meu pai no hospital, prestes a morrer, e meu irmão olhando o terreno da igreja que ele tinha comprado. Aí eu olho assim e falo, Jesus, não é essa palavra covardia, mas às vezes você vê as pessoas correndo tanto por tão pouco, e pelos outros e pelos próximos não fazem o mesmo esforço, não fazem a mesma vontade, não se dedica tanto, é como se aquilo ali fosse permanente. E nós não somos permanentes aqui, a nossa permanência é na glória, ao lado do Senhor e Salvador Jesus Cristo, com vida eterna. É lá a permanência, aqui não, que é passageiro. Então muitas pessoas não têm noção do que passa no coração de qualquer pessoa. E aí eu digo para você, você sabe o que eu estou sentindo? Você sabe o que passa? Só olhando para Jesus que a gente pode dizer mais ou menos aquilo que é a nossa vida. E quando eu olho para Cristo, eu olho para a cruz de Cristo, eu vejo que aquilo que eu sinto é nada, mas o amor que Ele sentiu por mim foi tudo, mas naquela cruz. E tudo aquilo para mudar a minha história. E quando Ele diz, Ele vira para o Pai na cruz, Ele disse, Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Porque se eles soubessem quem eu sou, eles não fariam isso. Por isso Ele chegou como Ele chegou, Ele fez como Ele fez, para não ser manifesto para todos, ou seja, só para quem me aceita, só para quem me aceita, só para quem quer estar junto comigo, próximo a mim. A gente se sente rejeitado, mas olha o que fizeram com Cristo. Às vezes teve uma irmã uma vez que falou assim para mim, chegou na minha cara e falou assim, pastor, você é muito frio. Eu olhei para ela assim, mas o que diz a Bíblia? Venha quente ou frio, morno, vomitar-te-ei da minha boca. Aí eu devolvi para ela, e você é morna, porque o que reclama é o morno, é esse que vai ser vomitado. Aí eu olhei assim, para as pessoas não têm muita noção do que elas falam. Então quando eu olho assim, não, mas você é assim, mas eu olho para Cristo, Jesus, o Senhor é a minha referência. Voltando para o filho pródigo, a decisão dele, assumindo toda e qualquer consequência. E é bom quando as pessoas tomam para si a responsabilidade. Como num casamento, o filho vai, nos dias de hoje, né? O pessoal vai tomar vacina, jovem de 20 anos barbado fazendo escândalo. Eu não entendo muito essas coisas não. Na nossa época, eu tomei 3 caixas com 25 penicilina cada caixa. Então daí dá 75 injeções. Na segunda semana já não tinha mais nem lugar para enfiar a agulha. Minha mãe foi fazer curso de enfermagem para poder aplicar injeção em mim. E aí hoje você vê a pessoa fazendo escândalo, fala, não, nós somos tudo raiz, né, Marcelo? Nós somos tudo raiz mesmo, aquele que o homem vai tirar sangue, você olha para a agulha entrando. Ela fala, tem dó? Tenho, mas fazer o que? Precisa. E o menino, não quero nem olhar. Nós vivemos num tempo diferente.
O filho pródigo sabia das suas responsabilidades. E essa decisão que ele tomou o levou para distante do pai. Há pessoas que elas dizem assim: olha, eu não quero mais ficar aqui, eu vou para ali. Mas quando vai para ali, tudo aquilo que ela estava recebendo aqui, ela vai destruindo aos poucos lá. E você vê no futuro como é que funciona isso. Há pessoas que lá atrás saíram da igreja com um propósito. E hoje eu vejo que não tinha nada a ver com aquilo que eles disseram. Aí eu entendo assim o agir do diabo. Porque o diabo, ele não quer que você fique ouvindo a verdade. Ele quer que alguém bata nas suas costas e te elogie por aquilo que ele vê em você, pela sua aparência, porque você é legal, porque você é isso, porque você é maravilhoso, porque você é maravilhosa. Ele quer te enganar, rodear, e depois ele vai levantando você. Enquanto ele te levanta, ele vai tirando todo o seu alicerce, ele vai tirando todo o seu chão, e ele vai te exaltando, até chegar lá na frente. Depois ele tira tudo e deixa você cair. E quando ele deixa você cair, ele está vendo? E Deus não quer isso para nós. Olhando para a figura do pai, não era isso que o pai queria para aquele filho. Jesus, quando ele olha para Jerusalém, ele diz: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis que vocês estivessem debaixo das asas como da galinha. Quantas vezes eu queria que vocês estivessem debaixo da minha autoridade e vocês não quiseram. Se Jesus falou dessa forma, quem somos nós para falar diferente? Então não era desejo do pai que isso acontecesse, mas era a vontade do filho ir embora de casa. E a Bíblia diz que ele tomou essa decisão. E poucos dias depois, o filho mais novo, juntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou sua fazenda, vivendo dissolutamente. Eu entendo assim que poucos são os filhos que eles conseguem demonstrar aquilo que eles verdadeiramente são. Aqueles que ficam mais retraídos e há aqueles que sou isso aqui mesmo, mas outros precisam se distanciar do Pai para lá poder fazer tudo o que quer. Uma pessoa, quando ela se desvia dos caminhos do Senhor, por que ela se distancia tanto? Porque tudo que ela vai praticar é como se ela não quisesse que Deus estivesse vendo. Olha a cegueira espiritual. É como se ela não quisesse que Deus visse o que ela está fazendo de errado. E Deus está vendo tudo. Ele está longe da visão do Pai, mas ele não está longe da visão de Deus. Você pode estar longe da visão do seu pai, mas Deus está te vendo. Então esse filho vai para uma terra distante, porque lá ele vai poder fazer o que ele quer. E ele realmente fez. E eu acredito assim que quando você tem condições, divirta-se. Porque haverá um momento onde a dificuldade vai chegar. E você vai se lembrar desse tempo. E você vai lembrar assim: eu desperdicei tudo. Quando a gente se converte, quando a gente chega para Jesus, como é que a gente chega e como é que a gente fala? Eu desperdicei a minha vida no mundo, pensando que estava ganhando, e ela estava só perdendo. E quando eu chego para viver com Cristo, eu começo a me lembrar daquilo que eu podia fazer, ou do dinheiro que eu tinha, só que agora eu vou passar pelo deserto. E esse deserto só vai me fazer lembrar do dinheiro que eu tinha. Mas Deus, através do deserto, Ele vai fazer o quê? Eu vou moldar o seu caráter. Eu vou tirar a sua dependência financeira e vou te ensinar a depender do Pai, o Criador dos céus e da terra. Eu vou te ensinar a dar valor às pessoas que te amam. Essa é a cara do deserto. É você caminhar, bater aquele chão duro, muitas vezes deixando o seu calçado furado, pisando na pedra. Eu não sei vocês, mas logo que eu me converti, eu passei dificuldades muito grandes, aonde se eu precisasse de uma moeda de sapato, eu sabia se era cara ou coroa.
Eu não sei se você já teve que fazer isso, mas eu já tive que fazer. Colocar um jornal dentro do sapato, como se fosse sola. Mas o que isso traz para nós como lembrança? É que o meu Deus, que supre todas as nossas necessidades, era o mesmo ontem que estava me provando, e é o mesmo hoje, que está conosco para nos abençoar, e é o mesmo amanhã. Ele sempre será o mesmo nas nossas vidas. Mas o deserto, ele serve para moldar a nossa vida. Então Deus, ele permitiu que viesse não somente ali, mas na região, uma grande fome. Olha que coisa interessante. Repete comigo assim: quando eu, me permita colocar você nesse bolo, tá? Quando eu me desvio do Senhor, aonde eu estiver, eu vou causar dano. Aonde eu estiver, eu vou trazer problema. Aí você vai dizer assim, mas você já foi em algum lugar onde as pessoas disseram para você: esse não é o seu lugar? A gente sai, não, mas se chega lá dentro da balada, como a história de um pastor que decidiu largar o púlpito, parar de pregar o evangelho, e ele falou: não quero mais saber. Uma semana depois ele se vestiu, se arrumou bonitinho e foi para uma boate. Lá dentro daquela boate, ele começou a se engraçar com uma moça. Ele olhou para a moça olhou para ele, e a moça sorriu para ele, e ele sorriu para a moça, e no pensamento dele qual era? Nossa, eu estou, né? Ela se aproxima dele, ela se levanta da mesa, se aproxima dele no balcão e pergunta: pastor, eu estava ali sentado e dizendo: se Deus me quer de volta, Ele vai mandar alguém aqui para me buscar. E eu entendo que o Senhor é a resposta da minha oração. Mas o pastor não foi lá para isso. O pastor foi lá para deixar a sua vida de pregador. Mas Deus traçou um plano, falou: tem uma ovelha ali, ó. Mas ele pensava em desviar, mas Deus pensava em trazer. Então muitas vezes quando a gente quer sair, Deus até permite para nos ensinar. Então Deus está trazendo e tratando com o caráter desse menino. Ele gastou tudo que ele tinha. Veio a fome. Não sei se você já ouviu aquela expressão que diz assim: quem se mistura com um porco come farelo. Não tem como ser diferente. Quem se mistura com um porco vai comer farelo. Pensa bem, olha para o carnaval, olha para aquilo que os blocos fazem, vê se é lúcido isso, vê se existe lucidez nisso daí. Aí depois você vai lá no chiqueiro e compara. Como pode o comportamento humano ser muito parecido? Aí você olha assim e fala: meu Deus, como funcionam essas coisas? Olha a lucidez da mente humana. Mas o momento de você chegar a encarar os porcos, você vai pedir algo para alguém, e esse alguém fala para ela: eu só tenho um trabalho para você fazer, vai lá cuidar de porco. E o porco era um animal amaldiçoado. Ou seja, você vai estar no meio daquilo que foi amaldiçoado. Quando a Bíblia diz assim: maldito o homem que confia no homem, a Bíblia quer dizer para mim e para você, em outras versões, é amaldiçoado o homem que confia no homem. Ou seja, você colocar sua confiança no homem traz maldição sobre a sua vida. A gente só lê a parte do maldito porque a gente fala assim: bom, se é maldito ele pode ser bendito. Não, mas é amaldiçoado ou abençoado. Se você deposita a sua confiança no homem, você é amaldiçoado. Traz maldição sobre você. Então seja abençoado em nome de Jesus.
E quando esse jovem vai e pega o seu trabalho, ele fala para ele assim: olha, você vai ficar com os porcos. E lá junto dos porcos, quando você deparar com aquela situação, talvez venha lucidez na sua mente. Talvez. Como um homem, uma mulher que trabalha numa empresa e é gerente dentro de uma empresa, um gerente de banco, e ele tem ali 15, 20 anos de trabalho, e a gente sabe como funciona, porque cansa, deixa fadigado, aquela mesma coisa, sabe aquela mesmice? Todo dia aquela mesma coisa, reclamação do cliente, isso e aquilo, não aguento mais, eu quero sair daqui. Mas ele é gerente, ele está numa posição de destaque, Deus colocou ele ali para ser o que ele é, mas ele decide: não, eu quero sair. Mas ele tem 20 anos, como era 20 anos atrás, para se entrar num banco, você fazia o que? A sua ficha, e talvez você conseguia aquela posição, mas ninguém chegava, era contratado como gerente, é carreira, você vai seguindo, mas só que você muitas vezes não estudou mais, você só fez até o 3º colegial, você ficou só nessa forma, mas você cresceu dentro daquela empresa, mas você decide sair daquela posição: eu não aguento mais, eu quero as minhas contas, porque afinal de contas eu tenho muito tempo de empresa, eu vou conseguir emprego em outros lugares. Aí depois você pede demissão, sai da empresa, e quando você chega vai fazer uma ficha, a pessoa fala: você tem muito tempo de firma, e isso é muito bom, mas você tem pouco estudo. E aí aquele gerente, que ele vai ali para disputar com os outros a gerência, porque hoje você contrata um gerente, antigamente era carreira, hoje se contrata, então hoje você não consegue mais concorrer com esses. E ele fala assim: não, mas eu quero gerente de banco. Aí ele não consegue, passados 6 meses desempregado, ele já abaixa para assistente administrativo. E ele também não consegue por causa do estudo. Aí depois ele vai e abaixa para escriturário ou para administrativo. Também não consegue. Auxiliar não. Depois ele vai terminar no balcão de farmácia. Vou colocar minha vida. Porque aquela posição que era de destaque você não quis. Porque você se enfadou dela. Você achou que precisava de novas experiências, e essas novas experiências te trouxeram até o balcão da farmácia. Vender baldinho de plástico. Andar para tentar vender as coisas. Mas Deus tinha te colocado aqui. Você se enfadou disso e decidiu vir para cá. Filho pródigo foi a mesma coisa. Ele se enfadou da casa do pai. Tudo muito gostoso, churrasco todo final de semana. Eu não sei você, mas quanto tempo faz que você não come carne? Quanto tempo faz que você não faz churrasco? Na casa do pai ali é todo dia churrasco, mata um novilho aí e faz um churrasco. Não, pai, estou cansado dessa vida. Por quê? Porque eu quero prazer. Eu quero ter o prazer da minha vida. Viver junto com o Pai não é prazeroso, então eu tenho que conhecer pessoas, eu tenho que andar, eu tenho que fazer isso. Você pode andar para onde você quiser, mas não esqueça seus princípios. A maravilha que tem é que você pode ir para qualquer lugar, mas você precisa ter uma casa para voltar. Eu passei um dia na minha vida onde eu não tinha uma casa para voltar, um dia. E eu achei aquele dia o pior dia da minha vida. Porque você fica andando, e ainda com uma criança de 5 anos de idade, você fica andando o dia inteiro no domingo, no sol, com uma criança de 5 anos, não ter aonde sentar com ele para tomar um banho, tomar um café, qualquer coisa, não ter um almoço, não ter uma janta, não ter um sentido de onde que eu vou passar a noite. Esse é um dia que eu não quero nunca mais na minha vida. Então são coisas assim que a gente observa e fala: meu Deus do céu, como vai ser isso? Então a casa do pai, isso e aquilo, não, mas é a casa do seu pai. O que significa? A casa do meu pai é a minha casa.
Repete comigo: a casa do Pai é a minha casa também. O que é do Pai também é meu. Ou seja, somos irmãos. Esse filho vai, quando ele depara com as bolotas dos porcos, com a comida do porco. Você imagina o porco rosnando para ele: você não vai querer comer o meu pedaço, né? O que come o porco, se não lavagem, resto de comida? Você sabe de onde veio a feijoada? Quem sabe a origem da feijoada? A origem da feijoada é do resto dos senhores do engenho que dava para os escravos. E eles misturavam tudo. Surgiu a feijoada. Aí vem alguém e fala assim: a partir de hoje você está liberto. Quem é que quer voltar à escravidão, gente? Quem é que quer viver cativo? Esse jovem, ele tinha tudo, ele era livre, mas decidiu ficar preso. Mas chega aquele momento onde ele pode dizer assim: eu quero isso para a minha vida, ou eu não quero. E naquele momento, Deus, ele trouxe para ele um momento de reflexão, de pensamento. Vamos lembrar: olha, quando eu estava na casa do meu pai, levantava meio-dia, os servos me serviam, tinha comida o tempo todo, tinha roupa, tinha arrumado tudo era bom e tudo do melhor. Olha para aquela comida, para aquela lavagem, lembro de onde eu estava. Então Deus, ele preparou todo esse momento para trazer o filho de volta. E aquele filho começa a lembrar e fala: vou voltar para a casa do meu pai. Oh, glória a Deus! Vou voltar para a casa do meu pai, porque mesmo que ele me trate como empregado, tenho certeza que não vai ser esse tratamento que eu vou receber. Na partida, não pensou no coração do pai, no sentimento do pai. Ele decidiu por si. Mas eu quero dizer para você nessa manhã que o pai não mudou o seu pensamento, o pai não mudou o seu sentimento, o pai não deixou de aguardar aquele filho, o pai não deixou de esperar. Eu fico imaginando ele sentado de frente para o caminho, esperando, porque o pai dizia assim: só tem esse caminho para ele voltar. Eu vou esperar, passe o tempo que passar, mas eu vou esperar ele voltar. Eu vou esperar ele voltar. Porque ele tomou a decisão de ir, agora ele vai ter que tomar a decisão de voltar. Aí eu começo a entender a vida do meu pai, porque quem tomou a decisão para sair foi eu, não foi ele que mandou. Então a decisão de um dia ter que voltar e ter com ele era minha, e não dele. Então a decisão de volta é do filho pródigo. Ele é que tem que tomar a decisão. Mas quando ele toma a decisão e ele começa a se levantar, ele não sai dali: olha, eu vou me arrumar para ir falar para meu pai. Não, eu vou do jeito que eu estou, para mostrar o estrago que aconteceu na minha vida pela minha decisão, a consequência do que eu vivi. Responsabilidade é minha. Então eu vou voltar do jeito que eu estou. Por isso vem aquela expressão: venha como estás. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus, quando ele chama a pessoa para perto, ele chama: aí sim você pode vir como você está, e você vai vir do jeito que você estiver, sujo, sem cortar o cabelo, barbudo, fedido. Como é que fica uma pessoa uma semana sem tomar banho? 2, 3, 4, 1 mês, 2, 3. E a gente sabe que o chuveiro naquela época não era muito escasso, não era muito, você não encontrava em qualquer lugar.
A água no deserto você também não acha com facilidade. Então imagina aquela pessoa que era muito bem cuidada, bem tratada, tudo arrumadinho, como é que ele volta? Volta daquela maneira. Mas o pai, quando ele toma essa decisão, levanta e entra no caminho, ou seja, ele entra na visão, no ângulo de visão do pai. O pai, diz a Bíblia, ele se levanta e ele vê, o pai vê o filho. Então vamos imaginar aquela expectativa daquele pai. Eu sempre pensei nisso e tive uma visão assim, o meu filho voltando por este caminho, ele observando e voltando. Sempre esperei por isso. Aí aquele pai se levanta, olha, e de longe, como está esse filho, tudo maltrapilho, tudo mal arrumado, mas de longe ele avista o seu filho. O mundo não conseguiu desfigurar ele para o pai. O mundo não conseguiu tirar a afeição do filho para o pai. O mundo não conseguiu tirar o sentimento do pai para com o filho. Ele ficou na mesma posição. Eu estou do mesmo jeito. A parte que eu te dei não fez diferença na minha vida. Eu continuo com 100%, o que era meu continua meu, a casa continua minha, não tive que dividir ela com ninguém, eu dei somente a sua parte, com a minha parte eu continuei prosperando, eu continuei fazendo, eu continuei cuidando, eu continuei alimentando quem queria ser alimentado, mas você decidiu sair, mas agora você volta, e quando você volta eu não vejo mais como o mundo vê, eu vejo o meu filho retornando. É meu filho. Não importa o que o mundo diz, é meu filho. O que você faria pelo seu filho? É meu filho que está voltando. Não importa o que dizem a respeito dele, ele é meu filho. Eu vou fazer o que estiver ao meu alcance para fazer. Vou fazer. Vou amar. Vou limpar ele. Vou dizer aqui, ó, tá chuveiro. Aqui toma um banho, querida. Toma um banho. Troca de roupa. Faz a barba. Dá uma arrumada nesse cabelo. Tá aqui a melhor roupa para você vestir. E toma aqui um anel para simbolizar a minha aliança contigo. De que eu não mudei o meu pensamento sobre você. Aí veio da família e falou, nossa, chegou o queridinho. Chegou o queridinho da mamãe, o queridinho do papai. Papai faz tudo, olha o que ele fez. Saiu, gastou tudo, agora volta aí. Tudo quebrado, não tem mais nada. Você vai cuidar disso aí? O pai vai dizer, ele é meu filho. Ele é meu filho. Vou cuidar dele como eu cuido de vocês. Pai, mas você nunca me deu um novilho para sentar e fazer um churrasco junto com os meus amigos. Amigo, eu dividi tudo igual. Eu dei a sua parte, eu dividi entre vocês. Se você não fez nada com a sua paciência, ele fez, perdeu tudo, você não fez nada, mas eu continuo sendo pai. O que é seu, o que eu dei para você, o que eu dei para ele e o que é meu, continuo sendo pai. E aquilo que Deus promoveu no coração daquele filho pródigo, Ele também promove dentro dos nossos corações em momentos de dificuldade, onde o Senhor nos faz refletir. Onde é o melhor lugar para nós estarmos? Se você olhar assim, nessa manhã, qual seria o melhor lugar para você estar? Ele vai dizer assim, na cama? Dormindo? Ou então estar em algum lugar, festejando, celebrando. Mas nós escolhemos estar aqui, buscando a Deus.
ouvindo essa palavra, ouvindo o pastor Luiz, de novo. Mas qual é o melhor lugar? Onde eu me sinto mais seguro? Senhor, diante de Ti é que eu me sinto mais seguro. É perto do Pai, porque perto do Pai, olha que coisa interessante, o inimigo não se aproxima muito. Ele fica só rodeando. Porque a Bíblia diz que o diabo está em derredor, buscando a quem possa tragar. Quero dizer nessa manhã que você está nos braços do Pai. Então o inimigo não pode tocar em você. Ele precisa forçar a sua visão para que você saia dos braços do Pai, para você se distanciar. Qual é o animal que mais fica vulnerável lá na África para ser abatido pelos leões? É aquele que está no meio do rebanho ou é aquele que está afastado? É aquele que se afasta. E o que os leões eles fazem? Eles atacam a manada exatamente para provocar isso aí. No que ele provoca, sempre tem um mais cansado no meio deles. Esse mais cansado é o que vai ficar para trás. E o que ficar para trás é o que vai ser pego. Mas aquele que estiver próximo do Senhor não vai ser alcançado. Na casa do meu Pai é o seu lugar. Na casa do Pai, esse é o lugar onde você pode estar e deve estar. Amém? Vamos colocar de pé em nome de Jesus Cristo. Aleluia, Jesus. Na casa do Pai tem amor, tem pão, tem roupa, um lugar para ficar e comunhão. Amém? Amém? Amém, mas está. Amém, viu? Na casa do Pai tem amor, tem pão, tem roupa, um lugar para ficar e tem comunhão. É maravilhoso ser recebido pelo Pai. E o tema dessa mensagem que eu coloquei aqui é: que prazer de tê-lo de volta. Então imagina a alegria daquele pai de ver o filho retornar. Que prazer, que gosto, que delícia, que maravilha, que sentimento gostoso. Eu queria mostrar isso para todo mundo. Qual é a forma de mostrar isso para todo mundo? Prepara o churrasco. Prepara o churrasco, mostra para todo mundo. Por que você está fazendo a festa? Porque meu filho estava morto e retornou. Motivo de festa, motivo de alegria. E quando no final desse texto o Senhor fala assim: alegria nos céus por um pecador que se arrepende. Então não tem churrasco no céu, né? Amém? Lá no céu não tem churrasco, mas tem festa diante dos anjos de Deus. Os anjos fazem festa por um pecador que se arrepende. O céu se alegra, o coração de Deus fica festivo por um pecador que se arrepende. Então que o nosso coração também seja dessa forma, grato ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, por nos dar a oportunidade de estarmos na Tua presença. Senhor Deus Todo-Poderoso, eu te louvo, Senhor amado, por esta manhã diante de Ti, ó Deus. Sabemos, ó Deus querido, que não temos pessoas desviadas aqui dentro da Tua igreja, mas, Senhor amado, existem pessoas ansiosas pelo abraço do Pai, Senhor amado, pelo aconchego do Pai, por estar na casa do Pai. Senhor amado, essas vidas que anseiam por isso, que elas sejam abençoadas, porque na casa do Pai tem amor, na casa do Pai tem pão, na casa do Pai tem vestes, na casa do Pai tem um lugar para você estar, na casa do Pai tem comunhão entre irmãos, na casa do Pai é o melhor lugar para a gente ficar. Senhor Deus Todo-Poderoso, que o Teu nome sobre nós nessa manhã seja glorificado. Pai amado, traz de volta, Senhor amado, a comunhão nossa, Senhor, para que o Teu nome seja glorificado. Nos abençoa, nos dê, Senhor amado, um domingo abençoado. Visita ali, Senhor amado, a irmã Adriana. Senhor amado, visita o seu organismo, visita o seu fígado. Pai amado, põe em ordem, ó Deus querido, todas as coisas ao seu organismo e cura ela, põe ela de pé para
para que o teu nome seja glorificado, para que o coração da tua serva, minha esposa, Senhor amado, fique contente, e o teu nome, Senhor amado, seja glorificado. Abençoa, Senhor amado, a vida da irmã Estela, Senhor amado, no seio da sua família, Senhor amado, que os seus filhos sejam tocados e abençoados pela tua mão, e o teu nome seja glorificado. Abençoa a vida da irmã Vilma, Senhor amado, abençoa o seu lar, a vida do seu esposo, a vida dos seus filhos, Senhor amado. Honra a tua serva com tua presença, e o teu nome sobre ela seja glorificado. Nos abençoa, Senhor amado, na saída da tua casa, até chegarmos dentro do nosso lar, e quando lá nós chegarmos, ó Deus, que tenhamos um domingo abençoado, o início de semana, Pai, abençoado por ti, Senhor amado, o início de mês na tua presença, que o teu nome sobre nós seja glorificado. Nos abençoa, Senhor, derrama sobre nós o teu poder, derrama a tua Shekinah sobre as nossas vidas, em o nome de Jesus Cristo, é o que eu te peço nesta manhã e te agradeço. Amém, Jesus. Cumprimento o seu irmão com a paz do Senhor e, por gentileza, não esqueça do pastor, amém? E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus esteja com a igreja vitoriosa de Jesus Cristo aqui reunida, e todos os irmãos digam amém? Amém. Está encerrado em nome de Jesus.